Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Rembrandtcast para você. Aqui é o podcast das melhores histórias e a gente tem muito cuidado de só trazer história legal para você acompanhar com a gente, tá bom? Para você investir o seu tempo aqui no nosso podcast, para você acompanhar e curtir as nossas histórias, os episódios, é cada um muito especial, todos eles muito especiais. Não dá nem para dizer que é cada um melhor do que o outro, que são todos muito bons. Muito obrigado a você que está com a gente, aproveita, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like, eu tenho certeza que você vai gostar do episódio, então já deixa o like para não esquecer, comenta, compartilha e vem com a gente. Rembrandtcast aqui no Rembrandt TV. E o convidado de hoje é um convidado muito especial, como a gente sempre traz aqui, pessoas especiais. Esse é um amigo, esse eu acompanhei de perto na época em que eu era repórter desportivo, repórter de campo, trabalhava em rádio e ele estava lá, começando a brilhar no futebol. Estamos falando de Sandro Barbosa. Grande Sandro. Obrigado pelo convite. Tudo bem, amigo? Tudo bem, prazer estar aqui com você, parabéns aí pelo programa. Você sabe que eu ainda estranho às vezes de falar Sandro Barbosa, porque é o seguinte, na época, eu lembro assim, escalação do time, e eu como repórter, né, tinha que trazer as escalações, e aí começava, quem era o goleiro dessa época? Jefferson, Givaldo, Adriano, Sandro, Dedé, Dário, Chiquinho, Juninho, Leonardo, Marcelo, Fábio e Zinho. Não tinha sobrenome. Givanildo Oliveira, o treinador. O técnico era Givanildo, era quem tinha o sobrenome. Os outros todos eram com nome, apelido. E aí depois que você encerrou a carreira, teve que adotar o sobrenome Sandro Barbosa. Ficou uma coisa mais chique, sofisticada, né? Então, porque aí foi negócio de inventar de ser diretor de futebol, coordenador. Zé Teodoro já me puxou lá pro campo para ser auxiliar dele. Aí ficou esse negócio de Sandro Barbosa. E minhas filhas gostam de Sandro Cunha, né? No caso, elas são Bárbara Cunha, Lissandra Cunha, Alessandra Cunha. E só o meu que ficou Barbosa, é Samuel Cunha, que é o meu neto, só eu que ficou Sandro Barbosa, mas tá ótimo. Sandro Barbosa Carneiro da Cunha, é esse cidadão que está aqui com a gente hoje, dando o prazer da sua companhia aqui, para a gente trocar uma ideia, para a gente contar algumas histórias. E a gente vai começar, Sandro, com uma curiosidade. A história que a gente buscou aí, a produção foi lá, mergulhou e trouxe uma informação que você, jogando pelo esporte profissional, teve um clássico contra o Santa Cruz e que na hora do sorteio lá, você capitão, Zé do Carmo capitão do Santa, e aí você chegou para ele e disse: Zé, eu sou seu fã. Teve isso, é verdade, Sandro? É verdade, Zé conta essa história, né? É verdade, porque eu sou daquela época, o Rembrandt, eu tinha 10 anos naquele tri-super campeonato, né, que o Santa Cruz era Luiz Neto, Marco Antônio, Edson Furquim, Gomes, Almeida, né? Rapaz, você sabe a escalação de cor, também né? jogava, né? Às vezes de lateral, às vezes jogava de zagueiro, mas jogava muitas vezes de lateral. Aí o meio de campo era Zé do Carmo, Enágio e Ângelo, Gabriel Doido, Bebeto e Peu. E às vezes de Jango também jogava, né? E Carlos Alberto Silva, acho que era o treinador. Eu lembro esse time, mas na ponta da língua. Assim, 1983. 83. E também eu lembro, acho que é o de 86, que era Birigui, Orlando, Lula, Ivan e Lote, Zé do Carmo, Ataíde e Sérgio China, Edson, Dadinho e Gilson Gênio. Era um time que eu acompanhei, um time que ganhava muito, então esse time marcou história na minha infância, né? Eu nunca neguei, sempre fui tricolor, né? Pra você ter ideia, eu ia, quando Santa Cruz ia jogar em Caruaru, eu picava papel, jornal, na época teve aquele jornal grande, eu picava ele, eu tava naquele saco grandão, uns 6 sacos daquele, a manhã todinha, porque aí eu ficava escutando a rádio na época, para saber que hora o Santa Cruz ia sair do Arruda para ir jogar em Caruaru contra o Central. Para você calcular mais ou menos a hora que ia passar. E você morava onde? Curado 2. Que fica ali nas margens da BR-232. Eles iam passar por ali. Quando o ônibus ali já é Jaboatão dos Guararapes. Ali já é Jaboatão. Quando o ônibus pintava lá em cima daquele viaduto, preparava o papel e as bandeirinhas. Eu e meus irmãos, né, alguns amigos do bairro do Curado 2, ficava ali. Quando passava perto, a gente jogava os papéis. Eu acho que os caras tudo dormindo depois do almoço, acho que nem viam. Nem viam, né? Era 2 segundos, 3 segundos de alegria, voltava tudo sorrindo, feliz da vida, cantando tricolor, voltando pro Curado 2. Então, assim, e isso realmente aconteceu com o Zé, né? Eu falei, Zé, eu sou tricolor, cara, eu sou teu fã.
Mas dentro da Ilha do Retiro ou no Arruda, qualquer lugar, eu tinha que jogar o meu futebol e honrar as cores do esporte, como sempre honrei. E eu tenho um carinho enorme pelo esporte. Foi quem abriu o esporte, tenho uma gratidão imensa pelo esporte. Hoje sou tricolor, todo mundo sabe disso, né? Todo mundo sabe que sou tricolor, mas eu nunca deixo de torcer pelo esporte para que o esporte se dê bem e volte novamente à primeira divisão, como Santa Cruz também, o próprio Náutico. Eu sou Pernambuco, na verdade, mas torço aqui dentro de Recife, sou tricolor, e no Rio de Janeiro sou Botafogo. A gente vai falar de Botafogo, vai falar de Santos, vai falar desse período de esporte aí, porque não deve ser fácil, né? Você ter aquela paixão por um clube e aí você vai, de repente, e a oportunidade é em outro clube, surge ali e você tem que jogar e tem que honrar como você fez. Mas sobre essa história ainda de Zé do Carmo, tem uma mensagem dele aqui pra gente, pra você, na verdade, sobre essa história aí de chegar pra ele e dizer: sou seu fã, Zé do Carmo. E você lá, sendo adversário dele dentro de campo. Capitão, né? Capitão, né, inclusive. Vamos ouvir então Zé do Carmo. Olha ele aí. Foi sensacional, mas naquele dia, eu com a camisa do Santa Cruz, vamos tirar o tosse, né? Pra saber onde é que fica, quem fica com a bola, quem fica do lado não é mais favorável. E ele veio chegando no pé do ouvido: Zé, encosta aqui, fala, encosta aí. Ih, rapaz, só tricolor, vai tomar banho, Santa. Tá de sacanagem. Pode ter nem rolado ainda. Aí depois de anos, Santo disse: não lembra daquele? Lembro. Pronto, tá vendo que eu sou mesmo? Aí eu disse: rapaz, é verdade. Só tu mesmo, cabeção. E ele jogou muito? Muito. Dava um trabalho danado, porque a gente evitava faltas porque o homem soltava a mamona, né? Então não tinha pra ninguém. Grande Zé do Carmo. Aí eu brinquei com ele aí depois dessa gravação, disse: na verdade, Zé, ele queria entrar na tua mente pra tu não jogar nada e ele arrebentar com o Santa Cruz ali naquela oportunidade. Aí ele deu uma risada. Grande Zé do Carmo. Fantástico, fantástico. Ele já esteve aqui com a gente também no Rembrandtcast, também contou histórias maravilhosas. E tem muita, viu? Muitas, nossa, ele não para. Se você vai puxando, é uma atrás da outra. Mas, Sandro, então como foi aí? Você precisou, nesse período, nessa época do esporte, que foi de quando a quando? 89 a 96. 89 você Cheguei entrou com 15 anos. na base. Na base. Né? Sub-15. Sub-15. Na época. E aí subiu, né? Foi subindo até chegar ao profissional. A minha história, Rembrandt, ela foi muito rápida, né? Eu com 15 anos, 14 anos, 15, eu fui para o Botafogo da Paraíba e para o Auto Esporte, né? Acho que era Manuel Raposo, o presidente da federação, Carlos Alberto, Fred Oliveira, perdão, mandou uma carta para a gente lá fazer teste na Paraíba. Chegou lá, a gente não conseguiu fazer teste, eu e mais 2 amigos. Quando passou 3 dias lá, quando a gente voltou para Recife, a gente passou no Arruda, naquele portão da Rua das Moças. Eu encostei ali com meus amigos, eu disse: vamos tentar fazer um teste no Santa Cruz. Quando a gente chegou lá, Rubens Salim, falecido, né? Grande Rubens Salim, foi jogador. Muito meu amigo depois, contei essa história para ele. Ele não tem culpa, porque infelizmente o futebol até hoje ainda é assim. Chega garotos no clube que não tem oportunidade. É por isso que a minha vontade de Santa Cruz, na época que eu estive lá, era botar um núcleo do Santa Cruz em cada região. Região norte de Pernambuco, região sul, assim, espalhar Jaboatão, Paulista, nesses lugares, sem treinamento não, um campo, mas com professores, né, que trabalharam, que jogaram futebol, para pegar aqueles meninos e fazer uma peneira ali e já chegar um peneirado num Santa Cruz para base. Eu tinha vontade de fazer isso, só que não deu tempo. Santa Cruz era tudo muito profissional, precisava muito agir para o profissional, não tinha tempo para estar pensando muito na base. Infelizmente, a nossa época foi dessa maneira. Chegando no Arruda, Rubens Salim falou: tem treino para mim hoje aqui não, pode ir embora. Aí assim, a gente foi embora, ele não tem culpa, infelizmente. O que acontecia na época. Aí eu vou culpar Rubens Salim por causa disso, não vou. E aí fui para Engenho do Meio, todo mundo triste, sem fazer teste no Botafogo, sem fazer teste no Auto Esporte, sem fazer teste em Santa Cruz. E a gente meio que ficou por ali batendo pelada no Engenho do Meio. Até que um dia Forli foi treinar pelo Náutico na Universidade Federal de Pernambuco, eu morando ali em Engenho do Meio, perto do centro. Sim. Atravessei a BR-101, fui lá olhar o treino descalço, maluqueiro de Engenho do Meio, sem camisa, cabelão, queimado do sol, de pipa. E aí faltou um menino para treinar, Rembrandt, no Náutico, no Sub-15. Aí Pedro Manta, que era o treinador, falou: ô Galego, eu digo: ô professor, entra aí para completar o treino. Foi Pedro Manta? Pedro Manta. Devo tudo a ele, né? Devo a Deus, a meu pai e a Pedro Manta, tudo que eu tenho, né? Muito grato a ele. E aí ele me chamou para completar o treino. Professor, eu tô descalço. Ele entra assim mesmo, rapaz, pega um coleção para completar, entre. Entrei, joguei bem, treinei bem. E ele: rapaz, você sabe jogar, rapaz, você é um menino alto. Eu não cresci muito depois de 15 anos. Rapaz, você é forte. Mas na época você tinha um padrão... Tinha um padrão já para zagueiro, Sim. Só que eu jogava de meia, né?
Um gás de meia direita. Eu limpei uma bola, sempre bati bem na bola, chutei no travessão e aquilo ali meio que chamou a atenção. Até hoje eu lembro. Quando eu passo lá, eu falo pro meu neto, pra minha esposa, ó, aquela trave ali salvou a gente, viu? Eu lembro da trave até hoje. Uhum. Então, Rembrandt, aí Pedro Manta ficou uma semana ali e foi embora pro esporte. Quando ele foi pro esporte, o Náutico deixou a gente abandonado, só correndo, sem água, sem ninguém. Eu digo, poxa, não dá. Aí fiquei matando galinha com meu pai no fundo de quintal. A gente tinha uma granja Engenho do Meio, né, no fundo de quintal do meu pai. A gente matava galinha para levar, para vender no mercado de São José, para o restaurante lá. E eu passava a noite todo dia matando galinha com meus pais e meus irmãos. E aí, um dia, mais ou menos, era 5 horas da tarde, passou o Roberto, que era o atacante, jogava que Pedro Manta levou ele do Náutico para o esporte também. Falou, Sandro, Manta mandou te chamar para tu ir para lá, porque ele foi para o esporte e quer que tu vá para lá. Eu disse, pô, mas passagem, tá tudo muito difícil para mim. Eu tô aqui, o meu pai, tudo muito dificuldade. Né? Meu pai a gente teve 14 filhos, né? A família era grande, 13 né? irmãos, então meu pai era motorista de ônibus da CTU, então a dificuldade financeira é muito grande. E aí no outro dia ele falou, ó, Pedro Manta falou para tu ir que ele te dá passagem. Aí eu peguei a bicicleta e fui de bike, de Engenho do Meio para esporte, para ilha. Treinava ali, perto da lavanderia, um campo que tinha de barro. Não era nem aquele campo auxiliar, não, né? Não, era um campo de barro. A filha ali era para as feras, né? Na época era Gilto, Bartol, Sérgio Alves, Alexandre Cruz, Kio, Dadá, Gilberto não, Márcio, goleiro. Essa galera que treinava ali. A gente treinava no campo de barro, que era meio que um mini campo. E aí quando eu cheguei lá de bicicleta, Pedro Manta, ô, rapaz, quer ficar matando galinha? Vem pra cá comigo, e é outra coisa. Você não é mais meia, não. Você agora é zagueiro. Eu com 15 anos. E com 15 anos, o Rembrandt, eu saí do sub-15, fui pro sub-17, que era juvenil na época. Logo em seguida, Nereu Pinheiro me viu jogando no sub-17 e já me levou para os juniores. Eu era o 7º zagueiro dos juniores. Eu treinava com os juniores com 15 anos. Quando tinha que jogar, já não passei mais por infantil. Quando eu tinha que jogar, eu jogava pelo sub-17, que era o juvenil da época, mas treinava com o sub-20, com 15 anos. Com 18 anos, faltou um zagueiro para treinar no profissional, né? Givanildo mandou me chamar, que eu tinha jogado alguns jogos pelo aspirante na época. E ele já viu, né? Já tinha visto. Jogado pelo aspirante. Aí um zagueiro ali, acho que Ailton, Chico Montalhão, não sei quem foi na época que se machucou, e aí faltou um zagueiro para completar o coletivo. Aí eu fui pro time reserva. Era Hélio e Moura na frente. Que isso, Sandro? Uma chuva. Eu dei tanto carrinho na minha vida, tanta voadora que eu dei naqueles dois. E quando acabou o treino, eu treinei bem, senti que eu treinei bem. Eu falei, professor, e aí? Eu, ansioso, né? É pra eu voltar pro Júnior, pra eu ficar aqui com o profissional. Não, você agora é profissional daqui pra frente. Com 18 anos. Aí com 18 anos estreiei contra o Palmeiras, na ilha. Em 3 anos minha vida mudou. Joguei contra o Palmeiras na ilha, no Brasileirão. E com 19 eu já era capitão do esporte, jogando Série A. Então minha vida mudou muito rápido. Essa foi minha história para chegar no futebol. Muito, muito rapidamente, né? Uma mudança de vida muito, assim. Muito rápido. Você tá ali, você sai ali do bairro e para treinar, tentar um treino, um espaço, e de repente você vira profissional muito e vira rápido. Capitão e está disputando o Campeonato Brasileiro. E com 22 anos, 21 para 22 anos, fui embora para o Santos vendido, e aí quando eu cheguei na Vila, eu olhava para aquele escudo, eu olhava para aqui. Será que eu estou aqui mesmo? Time de Pelé, cara. Eu ficava pensando nisso, que era, pô, há pouco tempo eu era maloqueira de Engenho do Meio ali, roda de fogo, né, batendo pelada ali. Sandro, será que por isso muitos bons jogadores não conseguiram crescer na profissão, na vida, porque tem essa mudança de chave muito rapidamente, né? Se você não tiver um controle emocional, se você não tiver uma estrutura, uma vida, você acaba se perdendo nesse caminho? Rembrandt, eu não tive assim uma estrutura de conselhos, né? Mas eu via muito o que se passava ao meu redor, né? Meus amigos, os amigos dos meus irmãos, que eram tudo muito bons de bola, o pessoal jogava muita bola naquela época, em Engenho do Meio tinha muito peladeiro bom. Meus irmãos jogavam muita bola. E nenhum tiveram essa oportunidade que eu tive, um exemplo. Só que quando eu tive essa oportunidade, eu olhei para minha família, eu sempre fui muito equilibrado, né? Minha cabeça sempre foi muito madura para certas coisas. Quando eu olhava para minha família, meu pai é motorista de ônibus da CTU, e eu vi aquela dificuldade financeira em casa, eu falei, poxa, eu estou tendo uma oportunidade. Então eu tenho que levar isso aqui muito a sério. Primeira coisa que eu fiz, parei de beber, que eu bebia muito. Na minha juventude ali, com 16, 17, até 18 anos eu bebia muito. Então ali eu já comecei a cortar tudo, empolgado, juniores do esporte, sei o que, começava, não era legal. Aí eu já cortei aquilo. Quando eu cheguei no profissional, eu falei, aqui é a minha chance, aqui não tem mais volta não, daqui para frente agora eu tenho que me dedicar, eu tenho que treinar. Nas minhas férias eu treinava muito, eu mudei a chave muito rápido. Da minha juventude, infância, juventude, ali adolescência, eu digo, pô, agora eu sou um cara adulto. E tive a felicidade muito rápida de casar com Olga, né, que é minha esposa. Estamos juntos aí há 37 anos já. Maravilha, Eu tinha 15 anos, ela tinha 14, então estamos esse período todo casados.
Então, casei muito rápido, foi bom para mim. Me converti ao evangelho muito rápido, também com 19 anos. Então, foi um conjunto de fatores que me ajudaram muito. E a minha cabeça já começou a mudar em todos os aspectos. A visão já era outra ali, né? Casado, pai de filho, me converti, né? Tive um encontro com Deus. E aí, você não pode fazer tudo que eu fazia de errado, já não podia fazer, porque o evangelho ele é uma renúncia diária. E isso eu renunciei tudo na minha vida para poder seguir a vida. E isso me agregou muito no meio do futebol, me ajudou muito em todos os aspectos no futebol. Então, muitos não chegam porque realmente não quer renúncias. O cara chegou no profissional e começa a fazer... Continua fazendo o que fazia antes. Não, existe uma mudança, existe uma cobrança de uma torcida imensa, existe uma cobrança de uma diretoria, de um treinador, de um profissionalismo muito grande, que muitas vezes as pessoas não querem deixar o que fazia antes de lado. E isso eu separei muito bem. Logo em seguida me mudei de Engenho do Meio, fui morar em Olinda, porque, querendo ou não, eu estava um dia em casa, chegou um cara de 4h30 da manhã, depois de um clássico ainda, eu lembro disso, batendo na minha porta, lá no Engenho do Meio, querendo dinheiro para beber. Eu digo, pô, meu irmão, são 4h30 da manhã, tá escuro, tu quer dinheiro na hora dessa, tu quer comida, eu tenho comida, que eu te dou comida. Não, eu quero dinheiro. Você tem dinheiro, eu quero dinheiro, me arrume dinheiro que eu quero beber. Aí não dava para ficar ali, né? Não dava para ficar aí, porque as pessoas confundiam muita coisa. Me mudei logo e ali também foi muito importante aquela mudança para mim. Não esqueça Engenho do Meio, tá sempre no meu pensamento, tá sempre na minha mente. Tudo e você fala sempre sobre sempre falo aquele isso. bairro. Sou louco pelo aquele bairro lá, onde saiu agora Zé Lucas, saiu de lá também. O William saiu de lá, o Agostinho saiu de lá, César Zagueiro saiu de lá também. Então, o Paulo Belense, filho, árbitro, é de lá de Engenho do Meio. Então, Engenho do Meio revela muita gente boa também. Mas eu não podia... Morales, você vê, Zé Lucas acabou já tendo que sair de lá também, porque você realmente não tem sossego. Algumas pessoas entendem bem do seu lado, outras não entendem. Ô Sandro, e como foi, nesse período de esporte, bloquear o sentimento que você tinha pelo Santa Cruz? Para te falar a verdade, eu pelo esporte eu fiz 2 gols jogando contra o Santa Cruz. Acho que até nesse jogo eu fiz um gol que eu levantei a Adriano Cabeça, eu acho que era Marco Aurélio o goleiro. O Santa Cruz foi até campeão, acho que foi em 95. Eu levantei a bola e virei ela, né? Fiz um gol. E outro eu bati naquele torneio Pernambuco-Bahia. Zinho ajeitou de cabeça, eu bati de esquerda gol no Santa Cruz. Na verdade, Rembrandt, eu não lembrava do Santa Cruz. Vou te ser bem sincero. Eu não lembrava. Só queria saber do esporte. Eu queria saber da minha família. Queria saber que a torcida do esporte estava ali me apoiando. Eu vibrava muito como fosse um gol em qualquer outra equipe. Eu realmente, vou te ser bem sincero. E para todo torcedor tricolor, eu não tinha sentimento nenhum naquele momento. Era sentimento de ajudar o esporte e de crescer na minha profissão. Era esse sentimento que eu tinha. E de ajudar minha família. Era isso aí. Então, não tinha mistura nenhuma naquele momento. E, evidentemente, ali você até brincou com o Zé. Brinquei, mas falei com ele, realmente uma verdade que era. Mas o pau comeu na hora do jogo, né? Não teve... Igual no campo do centro, tempo de chuva, pé no bucho e mão na cara. Era desse jeito, né? Desse jeito. Muito bem. Aí, Sandro, você participa de uma geração que encantou, né? Muita gente que acompanhou aquela geração de 94. Ainda hoje vocês se encontram, né? A maioria consegue ainda se reunir, ainda joga, representa o esporte em alguns jogos amistosos, festivos. Mas aquela escalação que a gente trouxe aqui no começo, né? Com Jefferson, com Givaldo, com você, Adriano, Dedé, Chiquinho, Dário, Chiquinho e Juninho, que meio campo é esse? Leonardo, atacante, né? Marcelo Rocha, Zinho, Fábio também que entrava, né? Que geração foi essa? Como é que vocês se conectaram? Como é que conseguiu dar tanta liga? Era só qualidade ou tinha algo diferente ali? Porque assim, era muita juventude também, né? Muita força. Givaldo era novo, eu novo, Adriano novo, Dedé tinha uma idade de bosta que era 24, 23 anos. Era um pouco mais maduro, Um pouco mais maduro. Aí o mais chato era Zinho, né? Zinho, que era o mais velho, mas Dário, Juninho e Chiquinho, 3 molecão. Juninho, que se você não tá pegando, é o Juninho Pernambucano, que depois virou Juninho Pernambucano, Seleção Brasileira, Copa do Mundo, craque de bola. Né? Aí Leonardo, um molecão. Marcelo, vindo do Santa Cruz ali com muita força física, Fábio também, e Zinho, que era um pouco mais velho, mas era uma correria, quem mais corria naquele time era Zinho. Então era um time muito jovem, né, com um treinador que começou com o Nereu, depois veio Givanildo, que manteve um esquema de 4-3-3. Ofensivo, né? Só tinha Dário que marcava. Vai esperar Chiquinho marcar quem? Vai esperar Juninho marcar quem naquela época? 2 meninos só queriam atacar. E esse era o nosso forte. E se virava lá atrás, eu também gostava de atacar. Fiz gol pra caramba. Fiz no esporte 32 gols na minha passagem pelo esporte. Eu gostava muito de sair pro jogo. Aí ficava mais sobrecarregado, no caso. Givaldo, eu, Adriano e Dedé, que segurava mais, e Dário. O Dário que comia todo mundo ali. Comia, que eu digo assim, pegava de um lado, pegava do outro, jogava brita. Era limpador de para-brisa, né? Esse cara deu um carrinho uma vez, no Mineirão, que tinha umas pó de brita, pó de pedra misturado com brita. Ele deu o carrinho que passou para ali. Quando ele voltou, ele pegou um mó de brita, jogou para cima do bandeirinha assim. Eu tô ficando doido, voltou para dentro do campo de novo.
O Dário era desse jeito, cara. O Dário era uma loucura. Então marcava, corria pra todo mundo. Eu dizia, meu filho, tu não sabe dar um passe de 3 metros. Agora marcar é contigo. É então, contigo. chega o pau nos caras. Então, é isso que a gente fez com o Everton Senna. Você lembra quando a gente pegou Santa Cruz contra o Lucas. Everton, meu filho, eu vou fazer tu igual o Dário fazia. Tu vai pegar a bola e vai roubar e tocar de lado. Agora, onde Lucas for, tu vai atrás. Tu não vai querer inventar de sair jogando. Tu marca ele, que quem marca o craque é o craque do jogo. Se destaca, então, né? Destaca, então tu vai ter que marcar o craque dos caras. E Everton marcou muito bem. Era o que Dário fazia. Dário sabia a limitação dele. Pegava Djalminha, tome porrada. Pegava Edilson Capetinha, tome porrada. Pegava Marcelinho Carioca, tome pancada. Então, esse time era desse jeito. Um time que sabia da... Eu não digo nem suas limitações, sabia mais das suas qualidades de contra-ataque, de se fechar na hora certa e sair com... Você imagina correr atrás de Zinho, correr atrás de Leonardo, e Juninho metendo a... Juninho olhava para um lado e jogava a bola para o outro, lembrando. Todo mundo olhava para ele, empurrava a bola aqui para Leonardo, olhava para cá, jogava aqui para Zinho. Então, assim, metemos 5 no Botafogo, no Caio Martins. No São Paulo, aqui na ilha, 5 no São Paulo, aqui de Telê. 3 no Corinthians, dentro do Pacaembu. Só com 1 a menos, com gol de contra-ataque com o Zinho, com o Leonardo, com o Dedé. Enfim, esse time aí é isso que deu certo. O Givanildo colocou esse jovem, que era tudo jovem, com fome. Mas o leão com fome vai para caçar. O leão com o bucho cheio fica quieto. Então, tudo liso, tudo sem dinheiro, como se diz. Tudo querendo vencer na vida, com a saúde enorme e com um time com muito talento. Então, assim, foi tudo junto ali, foi no momento certo, né? Ô, Sandro, e Givanildo Oliveira, né? Que seriedade, né? Que hombridade, que cara pra... A ideia que se tem, assim, a imagem que se tem de Givanildo, é um cara muito chato, é um cara que cobra muito, muito ranzinza e tal. Mas com o grupo, como é que era? Rembrandt, por exemplo, eu peguei treinador que aparentemente bonzinho para a imprensa, mas que no grupo ninguém gostava do cara. Givanildo aparentava aquele jeito dele durão de ser, mas era um cara que chorava vizinho do vestiário, caía a lágrima dele também. Se emocionou, se emocionava também. É um cara que tinha prazer de estar com a gente. Mas era um cara que falava a verdade. Eu hoje vivo uma vida, graças a Deus, equilibrada financeiramente. Eu devo muito a ele, porque eu recebi muito conselho do que ele falava nas preleções dele, falava no dia a dia dele. Com preocupação, que se preocupava com a nossa juventude, que a gente estava investindo, como é que a gente estava. Ele se preocupava com isso, ele orientava. E eu devo muito a ele essa orientação que eu tive lá atrás. Então ele era um cara que não era só futebol. Se preocupava com o ser humano família, também, ele né? É um cara de uma esposa só. Até hoje a esposa dele, que nem eu, é a mesma lá de baixo, né? Dona Helena. Então, assim, as filhas bem casadas, os netos. Então, um homem que teve uma vida como atleta, como profissional e depois pós-carreira, em todos os aspectos, brilhante, né? Porque ele foi muito bem na sua profissão, ganhou vários títulos aí. Rei do acesso. Rei do acesso, né? Então, assim, o dia a dia dele era ótimo, sério, mas ele não chamava palavrão com ninguém, não xingava ninguém. Agora, só a cara dele já assustava, né? Chegava assim, ele já olhava. Caramba, quando eu chegava, todo mundo ficava calado já. Todo mundo travava também. Tem hora que ele tirava onda na pré-eleção, a gente sorria. Por exemplo, teve uma vez que faltou energia na concentração ali no esporte, a parte do hotel, sabe qual era ali parte da arquibancada? Na hora do lanche, Rembrandt. Agora, isso tu imagina, um monte de moleque. Eu, Juninho, Chiquinho, Adriano, Dário, Limazinho. Faltou energia, mas foi mamão pra tudo quanto é lado, melancia, melão, vitamina. Fizeram aquele carnaval, né? Aquele corredor. Quando chegou a energia, que acendeu a luz, tava tudo sujo as paredes. Aí o Tio falou, tá bom, o dinheiro do bicho de você vai pintar todas as paredes. Era desse jeito, cara. Então, assim, um cara que a gente amava e que corria pra ele. Mas tem aquele treinador que aparentemente é um cara gente boa para todo mundo, mas no dia de jogador ninguém suporta. E ele não. Ele aparentemente, as pessoas se assustavam com ele, com o professor Givanildo, mas a gente amava ele. Pô, eu quero ver um grupo que fala mal daquele homem, tem não. E Sandro, e essa sua negociação, essa sua saída para o Santos, essa negociação que o Sport fez, foi boa para você, para o Sport naquela época? O que é que você lembra exatamente daquela negociação, a sua venda para o Santos? Então, Rembrandt, naquela época o passe era do clube, né? Chegou uma proposta do Palmeiras e o Sport não negociou. Chegou do Cruzeiro, o Sport não negociou. E aquilo estava me deixando angustiado. Por quê? Meu pai morava num apartamento muito pequeno, com muita gente, no Engenho do Meio. Uma casa que ele fez em cima da casa do meu irmão. Então ficou um apartamento, era muito pequeno. Eu vi aquela agonia dos meus pais. Eu digo, ó, pai, primeiro dia que eu ganhar com futebol, eu vou comprar uma casa para o senhor e para a mãe. Então, assim, eu tinha aquela vontade de sair para poder honrar meu pai e minha mãe e comprar. Aí foi bom para o Sport, porque o Sport na época pegou
500 mil, 600 mil reais na época no meu passe, né? Era um bom dinheiro na época. Eu sempre imagino aquela época com que se comprava. Naquela época você com 600 mil comprava ali 12 apartamentos hoje que está avaliado na faixa de 700 mil, 800 mil reais. Então, no meu passe foi praticamente vendido por uns 10 milhões de reais naquela época, se fosse no dia de hoje, né? Naquela época. No dia de hoje dava mais ou menos uns 10 a 8 milhões de reais. Então, para um zagueiro, por esse valor na época, foi bom para o Sport. Para mim foi bom que eu não ganhei, eu ganhava 15%. Na época me deram somente 50 mil. Foi o dinheiro que eu dei para minha mãe comprar a casa dela, que foi quase 30 mil. 15 mil eu comprei, comprei um carro, um Fiat EP daqueles 4 portas no Santos. Sim. Meu carro era um Fusca no Sport, aí fui lá, comprei um Fiat EP daquele 4 portas, foi 12 mil, acabou dele. Então, para mim, resolvi a vida da minha mãe, comprei um casarão para ela ali no Bom Pastor Engenho do Meio, que até hoje está lá, né? Minha mãe e meu pai faleceram, ficou para meus irmãos a casa, e eu comprei meu carro para poder me locomover dentro de Santos. Então, ir para o Sport ganhou um bom dinheiro, né? Eu só acho o erro dos clubes daqui o seguinte, lembra? Quando for vender, até serve por dia de hoje, vendo 80% do passe, não quero, Zé Lucas, sabe, 80%, 70%, 30% fica para o Sport. O Santos, 4 anos depois, me vendeu por 2 milhões para o Botafogo. O Botafogo depois teve uma proposta de 10 para o Grêmio e não me vendeu. Então, assim, você fica com a porcentagem... Que aí você vai ganhando sempre, né? Sempre tem uma valorização e você vai... Exatamente. E o valor que sai, com todo o respeito que eu tenho ao Sport, que sai do Sport, sai de Santa Cruz do Náutico, do Vitória, do próprio Bahia hoje não que vira uma SAF, mas que vai para o Sul é um valor. Ou sai daqui, Zé Lucas sai do Sport direto para a Europa, é um valor. Se sair do Flamengo para a Europa, é outro valor. É outro valor. E aí eu lembro, perdão, Rembrandt. E aí eu lembro que Davi Luiz jogava comigo no Vitória e eu indiquei ele para Abel. Falei, Abel e Muricy. Falei, Gilson Marcos, fala com Abel e com o Muricy que tem um zagueiro aqui no Vitória que por 2 milhões sai. Não, é muito dinheiro. Eles falaram, Sandro, eu falei com ele, você tinha me falado. Davi Luiz. Davi Luiz. É. E aí o Sport, o Abel não comprou para o Inter, nem o Muricy mandou o São Paulo comprar. O Benfica pegou por 200 mil empréstimo. Luizão machucou, Davi Luiz estreou pelo Benfica em Portugal. Jogou 3 jogos, o Benfica toma aí mais 1 milhão e 800, o jogador é meu. Vendeu por 60 milhões para o Chelsea. Se o Vitória tivesse vendido somente 50%, era mais 30 milhões no bolso do Vitória. Mas não, toma, vai embora, leva. Eu acho que o erro dos clubes de Pernambuco e do Nordeste está aí. Ou seja, não enxerga, né, o que pode acontecer na frente. Quer pegar logo e resolver. Ô Sandro, então foram 4 anos lá pelo Santos, 4 anos. Né, na Vila Belmiro. Tem bom momento lá que você diga, poxa, esse foi um grande momento meu lá pelo Santos? Rembrandt, eu joguei mais de 100 jogos pelo Santos, tive o prazer de conhecer Pelé, bater pelada com Pelé no CT, né? Então só isso aí já vale tudo, né? E ele chegou lá, nunca mais esqueço que ele chegou na Vila. Você que é o Sandro, né? Quero ver aquelas bombas aqui na Vila também, viu? Tá certo, rei, pode deixar. Então, assim, tive esse momento com ele, com o filho, joguei muito tempo com o Edinho também, né? O filho dele. Que era goleiro, né? Era goleiro. E de título, um título legal foi aquele da Comebol lá na Argentina contra o Rosário Central. Um 0-0, uma lotada. A gente jogou, o técnico era Emerson Leão. Um jogo pegado, forte. Foi um grande título que a gente ganhou lá. E o Rio São Paulo contra o Flamengo dentro do Maracanã, com o Romário, o Flamengo com o Sávio, com o Timaço. A gente foi lá com o Luxemburgo, né, e conseguiu esse título lá dentro do Maracanã. Mas o gostoso mesmo foi esse título da Comebol. E assim, joguei com o Giovani, joguei com o Robert, joguei com o Miller, trabalhei com o Luxemburgo. Assim, teve Zé, era o goleiro, Ronaldão, jogamos junto, Alice Zabo. Joguei com grandes jogadores, Macedo, Alessandro, Caíco, grandes jogadores passaram pelo Santos. Eu tive o prazer de jogar com esses caras aí. Quer dar um gole d'água aí? Que é bom, é importante para hidratar, né, as cordas vocais. É o seu brinde aqui, é a sua lembrança do Rembrandtcast também. E certamente aqui esse episódio que muita gente vai curtir, está curtindo já. E Sandro, e aí depois do Santos, você vai para o Botafogo, né? E você tem uma história muito bonita dentro do Botafogo. Rembrandt, você sai do time de Pelé e vai pro time de Garrincha. É o que eu digo aos caras. Santos, tu jogou aonde? Rapaz, eu joguei no Santos de Pelé e no Botafogo de Garrincha. Querem mais o quê? Eu brinco e falei. E no Santa Cruz de Caça-Rato também, né? Santa de Caça-Rato. O Sport Juninho Pernambucano, Vitória de Vampeta, Edilson. Tive esse prazer, né? E jogar no Botafogo, para mim, foi uma coisa muito diferente, sabe, Rembrandt? Foram praticamente 6 anos dentro do Botafogo. Não ganhei títulos, né? E hoje a minha foto é no muro de General Severiano, né? Estou ali entre os... Tem 25 ou 30 jogadores só naquele mural. Quando eu vou ver jogo do Botafogo, eu sempre vou no Rio, vou ver jogo do Botafogo no Newton Santos.
é fila, Rembrandt, vai bater foto, autógrafo, o pessoal gosta demais, porque eu passei um momento no Botafogo sem dinheiro, né? Ali não pagava ninguém, né? Era uma época terrível e eu honrei o Botafogo. Quando caiu, eu falei, eu vou ficar aqui. Tive a proposta para sair para o Cruzeiro, para o próprio Vasco, não fui. Eu vou ficar aqui porque eu vou voltar com o Botafogo para a primeira divisão. E foi quando eu pedi a Levi. Levi falou para mim e Bebeto, Sandro, não temos como, o Botafogo não tem como te pagar o que tu ganha. Eu digo, ô Bebeto, vê só. Bebeto de Freitas, que era o presidente. Era o presidente. Eu falei, Bebeto. E Levi era o técnico? Era o técnico. Levi Coupe. Levi Coupe. Eu digo, Bebeto, me dá a oportunidade, cara. Para que tu me puder, eu posso só me pagar para você metade. Eu digo, não tem problema não, o problema aqui não é dinheiro não. Eu quero ficar no Botafogo, quero voltar para a primeira divisão. Depois eu vou embora, não tem problema não. Isso foi que ano? Isso foi em 2003. Caiu em 2002, 2003, eu renovei. Você estava no time que caiu, né? Tava no time que caiu. Uhum. E fui até expulso no jogo, saí quebrando o vestiário, saí quebrando tudo arretado, né? Aquele nordestino tava brabo, tava igual o Lampião naquele dia. Mas brabo, porque infelizmente eu via jogador que não tava nem aí, que jogador que era emprestado de outros clubes não tava nem aí, caiu. Não sentiram, né? Não sentiram. E aquilo ali me revoltou demais, sabe? E só que eu não podia falar pros caras, né? Eu quebrei a raiva, foi na porta do vestiário, ali dentro do vestiário, eu fiquei muito chateado. Mas e tive a oportunidade de ficar e subir, fiz 8 gols naquela Série B, fiz bastante gols ali, ajudei bastante. Era o capitão com o Valdo, Fernando, um time muito bom, Leandrão, o Dio, o Max, o Jefferson, goleiro. Então a gente conseguiu subir. E a torcida pegou esse carinho por mim por causa disso, porque no momento de dificuldade eu não abandonei o clube. E aí fiquei ali. O único título que eu ia ganhar foi a Copa do Brasil, perdendo para o Juventude no Maracanã. Então era um título que era muito importante para mim se a gente tivesse ganho. A torcida até hoje fala, pô, Santos, só tu merecia aquele título para blindar, para premiar, né, no caso, a sua passagem aqui pelo Botafogo. Mas você nunca vai ser esquecido, porque no momento de maior dificuldade do clube, você não abandonou a gente. Então por isso que a gente tem esse carinho por você. Então, para mim, é o clube que eu torço. No meu carro tem um escudo do Botafogo, por incrível que pareça. Eu acho que eu sou o único jogador do mundo que tem um escudo do clube no carro. E você consegue, Sandro, assim, se identificar rapidamente, né, com o clube ali? Foi assim no Sport, mesmo sendo torcedor do Santa? Foi assim no Santos, que você também ali conseguiu honrar a camisa do Santos, né? Empenho não faltou, depois o Botafogo. E aí teve esse período, essa passagem que foi importante aí, a queda e depois a volta por cima. E hoje você é reconhecido pelo torcedor do Botafogo por isso. O que é que você vê do Botafogo hoje, né? Depois dessa SAF, dessa entrada aí de dinheiro, de investimento, título brasileiro, título de Libertadores da América, e agora vivendo um momento difícil, de instabilidade, né? Rembrandt, eu vou ser sincero, Rembrandt, eu não sou muito. Eu sempre falei isso do Botafogo, eu não sou fã de SAF, sabe? Uhum. Você sabe porque eu sou da moda antiga, de que quem pagava os jogadores era a torcida. Eu sei que hoje é inviável isso, mas o Flamengo ele não é SAF, e o Flamengo virou uma potência. O Fortaleza até um dia desse aí estava no auge sem ser SAF. Uhum. Era um clube que é como se fosse uma empresa, mas não SAF. O Flamengo arrecada mais de 1,5 bilhão por ano. É estratégia. O Santa Cruz, por exemplo, na minha opinião, não precisa de uma SAF. Precisa hoje pelo que se passa. Que para mim já virou até questão do Estado de Pernambuco, o governo do Estado, ajudar o Santa Cruz a reformar aquele Estado. Quer dizer, é uma opinião minha, não sei se eu estou falando besteira aqui, mas eu acho que o governo de Pernambuco, que o Santa Cruz é um patrimônio de Pernambuco. A torcida é um patrimônio. Você deixa uma torcida dessa aí, vulnerável como está, não poder ir para o estádio, torcer pelo seu clube, a Arruda está para cair, o Arruda. E ali, se não entrar uma SAF, como diz que toda hora vai entrar, eu não vejo nada, só vejo conversa ali, até agora não acontece nada, e a torcida ansiosa, vai cair aquilo ali, daqui a pouco vai interditar aquela estrada do canal ali, porque meu neto treina lá na base do futsal de Santa Cruz e eu vou lá, eu fico com medo de botar o carro embaixo da arquibancada, que eu vejo a hora e cai pedaço de pedra realmente lá. É mesmo? Cai pedaço de pedra. O ginásio, choveu, não tem treino, infelizmente é isso, Santa Cruz está dessa maneira. Então já seria uma questão do Estado de Pernambuco, de repente, o governo do Estado fazer uma parceria com alguém, tentar ajudar o Santa Cruz. E depois ir receber, não sei se isso pode... Que seja da iniciativa privada, né? Alguma coisa que vai ajudar. Precisa dessa atuação, né? Precisa. Já que essa SAF está com todas essas questões... porque você tem um produto que é o Santa Cruz e você tem o cliente que é o seu torcedor. Uhum. E você não tem a tua loja aberta para vender para o teu cliente. A torcida Santa Cruz no Arruda, ela botou 70 mil pessoas contra o São Paulo, Santa Cruz na Série D, uma Copa do Brasil. E assim, então, eu não sou a favor de SAF. Uhum. O que está acontecendo com o Botafogo? Era dificuldade? Era. Mas por quê? Porque na minha época só tinha dirigente com intenção que não era legal para o clube. Tinha dirigente que você percebia que a intenção era pessoal, não era para o clube Botafogo. Então, por isso que se tornou uma SAF. Se tornou uma SAF, o dono da SAF injetou muito dinheiro lá
E o cara quer tirar, Rembrandt. O cara quer tirar o dinheiro e não vai toda hora estar botando dinheiro. E a torcida se acostumou com o título, se acostumou com grandes equipes, né, que ele conseguiu fazer. E hoje ele não está querendo mais investir como investia antigamente. E é por isso que eu não sou a favor de SAF, eu sou a favor do que o Flamengo tem feito. Pessoas honestas, cada um na sua área. Se você, como você sempre foi e é um excelente narrador, você vai ser narrador, você não vai ser repórter de campo. Eu que fui um atleta, eu vou treinar o zagueiro. Você é bom na finança, você vai tomar conta da parte do dinheiro do clube. Você é bom no marketing. O Flamengo fez isso, botou cada um na sua área e o clube é uma potência que é brigando com os clubes europeus para contratar jogador. Então, eu vejo o Botafogo hoje vulnerável por causa disso, porque se tornou uma SAF e o cara é um dono só, que manda em tudo e que não quer mais botar mais dinheiro. E os clubes do Brasil hoje, Série A, não tem moleza. Série A, todo mundo já está no bom nível. Ô Sandro, e aí você vem para o Santa. Você teve uma passagem também pela Europa, né? Foi em Portugal, mas foi muito rápido. Eu fui comprar um abacaxi de R$18, irmão. Eu digo, me dê a metade para eu fazer uma salada. Eu vim aqui para juntar dinheiro, não é para gastar não, homem. R$18 o abacaxi da Caxangá. Na Caxangá, na Ceasa, é R$1,50. 18 conto, irmão. Fui comprar 1 quilo de carne, R$90. Eu digo, não, vamos embora, não dá para ficar aqui. Aí peguei e pedi para vir embora. Foi, né? Aí vim pro esporte. E aí você ficou lá... 6 meses. Foi no Belenenses? Belenenses. Só foi essa experiência que você teve lá, só né? no Belenenses, foi. E tava numa fase de... época de frio, não? Não, tava frio, né? Um clima bom. Uhum. Foi na época da Eurocopa, né? Ah, sim. 2004 lá. Sim. E aí o futebol tava... E os caras não deixavam fazer musculação. Aí eu fui fazer musculação, o professor, não pode, pá, não sei o quê. Carlos Carvalhal. Não pode, o preparador físico, não. Digo, professor, vamos lá. O senhor está dizendo que musculação não é importante. No Brasil eu fazia e me sentia bem. Uhum. Se musculação não fosse importante, o senhor acha que a seleção da Itália, montei para musculação, a Itália, Rembrandt, levou todos os equipamentos da Itália, Sim. que o campo do Belenense, que é em Lisboa, ficou como centro de treinamento da seleção da Itália na Eurocopa. Eu disse, se não fosse importante, os caras traziam da Itália aquele molde de musculação, de máquina de musculação, é importante, deixa eu fazer. Então você vai fazer, você vai se responsabilizar. Se ficar duro. Não vou ficar duro, não, fique tranquilo. Meu Deus. Por isso que o Brasil ganhou tudo. Aí não deu, né, Sandro? Aí não deu, você volta para o esporte. Voltei para o esporte em 2005. Aquele time ali que foi difícil. Passou 5 treinadores naquele ano ali. Né? Passou Heriberto da Cunha, Edinho, Zé Teodoro, Adilson Batista e Neco. E um ano não, 9 meses passa 5 treinadores, vai dar certo um negócio desse? Não vai dar certo. Falta... Rembrandt, o meu sonho no futebol é o seguinte, o treinador foi contratado pelo presidente, mandou embora, o presidente vai pagar a rescisão do bolso dele. É muito fácil, Rembrandt, você traz o cara por um ano, Santa Cruz mesmo, Marcelo Cabo renovou por um ano, com 4, 5 jogos mandaram o cara embora. A rescisão do contrato de 10 meses mais para frente, como é que fica? Pro clube aí tá lá, fica nessa situação financeira difícil. O esporte é a mesma coisa. Traz Roger, daqui a pouco o Roger já não presta, manda embora. Futebol não se faz assim, Rembrandt. Não gosto. Foi isso que te fez sair do futebol? Porque depois que você encerrou a carreira de futebol profissional, jogou no Santa, né? Claro. Realizou o sonho. A minha mãe, 2 anos, e o meu também. O sonho, 2 anos. Fez gol, homenageou seu pai, eu lembro. Você fez gol lá e saiu. Contra o Náutico. Guiando lá o ônibus. O ônibus elétrico. O ônibus elétrico. Exatamente. E eu vou chegar, eu vou fazer, mas deixa eu voltar aqui então dessa passagem do Santa para a gente falar depois da sua saída do futebol. Então você do esporte vai para o Santa? Ou teve do esporte eu fui para o Guarani, joguei 6 meses lá, não pagava ninguém, o Vitória me contratou, fiquei 2 anos no Vitória da Bahia. Teve no Vitória. Na Série C, aí subimos para B, campeão baiano, melhor zagueiro do Campeonato Baiano em 2007, com o Givanildo era treinador, a gente foi campeão baiano. E em 2007 para 2008 a gente subiu para a Série A com Vitória da Bahia. Aí o presidente falou, Sandro... Paulo Carneiro? Era o presidente, era não? Alex Portela, que era o presidente da Copa do Nordeste, né? Da Liga. Falou, Sandro, veja só, botou dentro do carro dele. Olha, você trouxe a sorte para esse clube. Eu digo, sorte não, eu trouxe a bênção de Deus, presidente. Fique tranquilo. Olha, foi muito bom você aqui, você me ajudou demais. Revelou Davi Luiz, revelou Anderson Martins, o Wallace, zagueiro. Agora, você já tá velho. Série A você não aguenta mais não. Ô presidente, fique tranquilo, cara. Foi ótimo aqui passar com vocês aqui, ajudei vocês aqui, pronto, acabou. Foi sincero, né? Muito sincero, né? E aí vim para Santa Cruz. Pra encerrar a carreira, né? Minha mãe sempre queria, eu tinha parado de jogar, fui bater uma pelada, tinha parado de jogar, saí de Vitória, eu parei de jogar. Saiu do Vitória e você parou? Eu parei, encerrei. Aí fui jogar uma pelada contra a Cabense,
um amistoso que a Cabeça fez aí o rapaz me chamou para jogar no time dele, de zagueiro. Aí eu tinha jogado um ano, 6, 7 meses antes, contra Bagé, que era o treinador, no campeonato da Série B. Ele no Remo e eu no Vitória. Sim. Eu joguei pra caramba no Mangueirão. Ganhei até o prêmio melhor jogador em campo. Aí ele viu assim, aquilo ali é Sandro, né? Chama ele aqui, eu quero falar com ele quando acabar aquele joguinho ali. Aí eu chamei, rapaz, você quer bater? Não, professor, já parei, não quero mais não. Tô 8 meses já praticamente, já só fazendo musculação, jogando futebol. Ele, não. Quero você no Arruda segunda-feira. Eu vou estrear sábado, eu quero você jogando. Eu digo, como é que é, professor? Não, eu quero você no meu, você vai ser meu capitão. Aí treinei segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira coletivo, sábado fui pro jogo no Arruda. Que é isso? É assim, minha ida pro Arruda. Mas eu tinha parado já de jogar. Uhum. E assim, valeu, né? A passagem. Foi uma passagem... Foi ótimo, Rembrandt. Por quê? Porque ali eu conheci Fernando Bezerra Coelho, Uhum. que foi o que recuperou o Arruda na época, não sei se você lembra, Lembro. estava para cair também. Sim. E dali ele me indicou para Antônio Luiz Neto eu ser o coordenador técnico do clube em 2011, né? Que Antônio Neto assumiu em 2010 ali. Em 2010 eu assumi com ele em dezembro. Aí 2011, 12, 13, 14 e 15 a gente ajudou Santa Cruz ali naquela situação de títulos, né, e acessos, né? Mas teve essa passagem de jogador para realizar o sonho, tudo certo e tal. E o último gol da minha carreira de falta contra o Náutico, que foi o time que mais levou o gol meu, levou 7, eu jogando pelo Botafogo, pelo Sport e pelo Santa Cruz. O último gol de falta, eu homenageei meu cabeleira, meu pai, e foi meu último gol da minha carreira e pelo Santa Cruz. Quando você fala cabeleira, é porque ele tinha uma cabeleira vasta? Não era igual a mim, não. Era um cabelão assim, bem cheio, bem fechadão. O bichinho morreu com 92 anos de idade. Faz 5 anos. Tá certo. Saudade. Ô, Sandro, e aí você entra na gestão do Santa Cruz, né? Que era um baita desafio, né? Você mudar completamente aí, porque é diferente. Você é jogador e você está na gestão. Muito diferente. A gestão, o olhar é diferente. Mas foi muito desafio, tanto desafio que você chegou uma hora que você disse, não dá mais para mim. Não é isso que eu quero. Não, Rembrandt, não. Realmente, foi um desafio tremendo, né? Eu lembro quando eu cheguei lá, que Antônio Neto me chamou, eu estava trabalhando com Roberto Nascimento na bancada. Eu, Rubinho e o doido Rogério. Aí Antônio Neto foi um convidado e falou, Sandro, eu preciso de você lá. Quero que você me ajude. Você vai, presente, vamos lá. Isso depois do programa. O senhor vai pagar em dia? O senhor não vai mentir para mim? O senhor não vai mentir para jogador? Porque se o senhor fizer tudo isso, nem me chame que eu não vou. Eu não vou aceitar mentira. Eu não vou aceitar... vocês mandaram no meu trabalho. Então, assim, se você quer me levar, você vai levar um cara que eu vou te ajudar. Tem que dar autonomia, né? Dar autonomia, exatamente. Você vai me dar autonomia. Eu vou montar tudo pro senhor. Agora, se vier com mentira, eu não vou mentir para jogador. Porque, presente, jogador, meio-dia, 11h59. Meio-dia e 1 para ele já não serve. Então, prometeu, tem que cumprir. E aí eu fui. Aí na reunião, a mesa grandona assim, mal do que essa aqui, lembra? Seu Rodolfo Aguiar, Baluarte, fera. Antônio Neto falou, olha, nós somos gestores, Sandro Barbosa está chegando agora, ele vai tomar conta do futebol. Ô, Toninho, você não acha muita responsabilidade para um jovem de 36 anos como o Sandro tomar conta de um clube como o Santa Cruz? É muita responsabilidade. Não, é ele que vai tomar conta do futebol. Eu falei, seu Rodolfo, veja só. Se o senhor está achando que eu vim aqui para tirar check-in do aeroporto para jogador, eu não sei nem mexer com isso. Agora, o vestiário eu conheço. Futebol, eu aprendi muito com futebol. Não sei tudo, mas aprendi muito. Eu conheço muita coisa do futebol que o senhor não conhece, porque o senhor não passou ali dentro como eu passei. Eu, no olhar do jogador, já conheço, já sei o que ele está pensando. Então, se o senhor está pensando nisso aí, não, tá bom, não sei o que, pronto, deu certo. Aí, assumi, chamei Zé Teodoro, comecei a me montar ao meu redor pessoas corretas, honestas e sérias e conhecedoras de futebol, né, que é Zé Teodoro, Ataíde, trouxe o William para ser auxiliar da casa. Comecei a montar toda a estratégia, o Osto, o Jailton, o Joelson, o Clóvis, uma galera fantástica. Tive João Mar, que me deu um apoio fantástico. Tininho, na época, me dando apoio também. Já saiu logo alguns dirigentes que não suportaram. Pô, você vai mandar no futebol, não sei o quê. E realmente, lembrando, não é que a gente mandava no futebol. A gente tinha que fazer o que era necessário para o Santa Cruz. O Santa Cruz não tinha nem telefone para ligar para jogador. Eu ligava do meu celular, para quando a conta vinha, um presente me pagar. Sim. Porque a gente não tinha nem telefone. Então foi jogador por jogador, contratando com o Zé Teodoro. Chamei Zé Teodoro aceitou. A pessoa fala desafio, mas desafio de futebol é quando você vai assumir um time que não tem torcida. Uma torcida dessa aí, Rembrandt, que se paga, o clube tá. Se você faz time bom, a torcida chega. Eu vejo realmente como uma grande oportunidade para profissional que queira trabalhar com futebol. E naquele momento eu queria ajudar o Santa Cruz. Você vê, Zé Teodoro veio ganhando 25, acho que a Ataíde ganhava 8 e eu ganhava 5. E eu nem recebia direito do meu salário. Quem menos ganhava era eu.
E quando eu recebia, porque no começo foi muita dificuldade. E aí Você priorizava o pagamento, né? Todo mundo. E o meu Deixa, o meu a gente vai resolver. Porque realmente eu não fui para ali por questão financeira. Deus sabe disso, Antônio dos Neto sabe disso. Chegou uma época na nossa gestão que quando o presidente me chamou, porque eu era o seguinte, Rembrandt, presidente, o senhor não vai pagar só o jogador. Porque no momento que paga só o jogador, Rembrandt Júnior vai falar no programa dele, Adeval vai falar no programa dele, que o Santa Cruz está em dia. E os funcionários, como é que fica? Não tem força para falar nada. Então o senhor vai pagar todo mundo igual. Isso era honrado, todo mundo igual, Rembrandt. Então o que acontecia? Chegava, chamava os jogadores. Teve uma época que ele me chamou, Sandro, só tem dinheiro para pagar os jogadores. Presidente, não é isso o combinado. O combinado é todo mundo junto. Chegou uma época que se pagou 33% do valor ao clube todinho. O cara que recebia R$1.000 recebeu R$333. Quem recebia 10 mil, R$3.333. E aí, quando teve aquele jogo contra o São Paulo, que deu uma renda forte e grande, eu falei, presidente, os jogadores aceitaram aquela lá atrás. Então, agora a gente vai pagar um mês adiantado para eles. A gente pagava adiantado. E quando o Antônio Neto me chamou, eu falei, presidente, quando é que o senhor tem dinheiro para pagar? Santo, todo dia 5 que eu pago. Não, presidente, você vai pagar dia 10. Eu vou lhe dar mais. Não, dia 5, presidente, eu vou lhe dar. Mais 5 dias aí? 5 dias. Cheguei no jogador e falei, pessoal, todo dia 15 o dinheiro está na conta de vocês, não se preocupem. Todo dia 15 tem pagamento para vocês. O clube vai pagar em dia. Chegava dia 5, presidente, cadê? Ó, Santo, você falou que era dia 10, estou me arrumando por aqui. Tá vendo, presidente? Se eu falo para o senhor, para o jogador dia 5, ia dar problema para mim. Então, dia 10, chegava o dinheiro. Jogador, pô, amanhã era dia 15, não, já está o dinheiro na frente para você. Estamos antecipando. Entendeu, irmão? Porque jogador, eu sei o que é isso, eu sei o que é vestiário. O que passa na cabeça daqueles caras, passa na minha. Vou te contar uma coisa que aconteceu com o Zé Teodoro na época. O Zé Teodoro falou assim, tira o Thiago Cunha do jogo, um jogo importante na Série C, e a gente ia jogar fora contra um time lá em Manaus. Longe pra caramba, a gente até ganhou o jogo. Aí Zé Teodoro tira o Thiago Cunha, o doido. O atacante. Doido. Meu amigo mesmo é doido. Aí tirou o Thiago de um jogo, o Thiago saiu meio bravo, porque era para dar uma bola e não deu. Na segunda-feira, aí o Thiago saiu dizendo que estava assim na coxa de Miguel no jogo, já conhecia já, para não ser vai pela torcida, ou para não sei o quê. Beleza. Aí chegou na segunda-feira, Thiago no departamento médico. Aí Zé Teodoro deu uma dura, eu chamo ele, pô, faz aquela bola, você não pode fazer aqui, tá? Aí Thiago no departamento médico, Thiago Cunha, vai. Aí terça departamento médico, quarta. Na quinta-feira, Thiago sobe para a gente acabar, o jogo era no sábado lá, acabar o treino da manhã, já viaja. Aí Thiago Cunha vai, aí Zé Teodoro, Sandro, ao time titular, dá os coletes. Eu digo, ô Zé, e cadê Thiago Cunha? Não, vamos dar um susto nele, para ele não achar que ele é o fera, que ele é o cara. Eu digo, peraí. Zé, tu jogou bola, Zé? Thiago é doido, é o artilheiro do time. A gente precisa do cara. Tu vai botar ele pra jogar? Claro que eu vou, só pra dar um susto nele, Zé. Ele é na cabeça de Thiago. Tu vai botar Thiago no time reserva. Thiago vai viajar, achando que vai pro banco. Vai viajar lá pra Manaus pra ficar no banco. Ele vai botar a mão na coxa e vai dizer que sentiu, Zé. Tu não jogou bola não, Zé. Eita, Sandé mesmo, pode acontecer. Eu digo, pode, Zé. Faz o seguinte, tu vai botar pra... Dá o colete a Thiago Cunha, vamos pro jogo, Zé. 3-0, 2 gols do Thiago Cunha lá. Então são essas coisas, Renan, que um dirigente... que tal não tem o conhecimento. Não sabe, não passa na cabeça dos caras. Então, o Santa Cruz deu muito certo por causa disso. Eu só levei cara que jogou bola. Porque conhece o vestiário, sabe lidar com todas as situações. Eu falei, presidente, quer ganhar jogo? É bicho no vestiário. Aquele jogo contra o São Paulo, foi 5 mil bichos dentro do vestiário. Mas terminou o jogo, estava lá todo mundo recebendo lá. Pois é, eu falei, presidente, o senhor vai para um jogo desse, se o São Paulo ganhar, leva 60% da renda. São Paulo com Dagoberto, com Fernandinho, com Lucas, Rivaldo, Carlinho Paraíba, um timaço. Rogério Ceni no gol. E a gente na 4ª divisão. Como eu vou fazer? Bota bicho no vestiário. Everton Senna ganhava 2 mil, Renatinho 2 mil, mesmo 3 mil, Natan 2 mil. Eu digo, bota no vestiário 5 mil pra cá. Tá bom então, galera, ó, ganhou o jogo, tá lá, ó, 5 pau pra cá. Não. Aí os caras se transformaram dentro de campo. Exatamente. Então, assim, são estratégias que tem que fazer. O Rembrandt aqui, no time como Santa Cruz, tem que ser feito dessa maneira. Chegou na Série A por mérito, né? Foi anos e anos ali, mantendo um nível muito bom. Mas depois aconteceu o que aconteceu. Aí vem aquele negócio. Pô, aí me chamaram para ir de novo. Não, você vai ver? Eu digo, rapaz, não vou. Aí eu fiquei afastado desde 2015, que eu não mexo mais com futebol. Por causa dos bastidores do futebol, Rembrandt, ele é muito pesado, ele machuca muito. E você chegou a ter um período, né, também como técnico. Exatamente, na Série C. Na Série C. E foi até campeão, né? Aconteceu, né? O Neto me chamou, Sandro, Marcelo Martelotto tá indo pro esporte.
e o técnico tem que ser você pra gente acalmar a torcida. Porque eu tinha me afastado do clube. Em 2013, que eu briguei com o Marcelo Martelotti na época, discuti com ele lá, porque ele falou que eu não gostei e tal, e acabou que eu, não, Marcelo, fica aí, é melhor eu sair, toma conta aí, é melhor. E aí, quando o Marcelo falou, Marcelo tá saindo, eu quero que você venha. Presidente, eu não quero ser treinador. Não, vem aqui para me ajudar. Tá? Ele consegue convencer o cara, Antônio Luziano. Me convenceu, eu fui. Rembrandt, em 6 jogos no Arruda, a gente ganhou 5. Ganhamos do Cuiabá, ganhamos do Luverdense, ganhamos do Fortaleza, um clássico, um Arruda lotado, 2 gols de Raul. E aí, um jogo que eu perdi, que todos foi expulso no primeiro tempo, o Arruda todinho, burro. Eu digo, meu Deus, já pensou? Ganhei 5 jogos, 15 pontos possíveis, ganhei os 15. Um que eu tô perdendo, que eu perdi o jogo, tô sendo chamado de burro. E aí foi, e a gente brigando, sempre brigando pela liderança. Chegou uma época, aí perdi pro Luverdense lá em Lucas do Rio Verde, que era um jogo sempre difícil ali dentro, né? Era horrível jogar ali. A gente perdeu, eu peguei e falei, presidente, não dá mais para mim, vamos trazer o treinador. Tá? Não faça isso. Eu falei com o Jomar, fala com ele, eu não quero mais. Cara. Olga, minha esposa, tá dizendo, um dia tu chega feliz, outro dia tu chega triste aqui, porque perde fora, não sei o que. Eu não aguento mais não. Falei com ele, então você indica aqui, eu digo, presidente, vamos trazer Vica. Vica conhece demais, o time já está montado. Eu vou aí, eu explico a Vica. Liguei para Vica, Rembrandt, de madrugada, era 1h da manhã, eu fui conversando com Vica, trouxe Vica, fui no Arruda, expliquei como o time jogava, mostrei ele quem era quem no elenco, quem jogava de um jeito, quem jogava do outro, e Vica foi campeão. Ele fez 16 pontos na primeira fase, eu fiz 16, então meio título de cada, né? Você ajudou e muito. Ajudei, e muito. Mas essa coisa do futebol, né? A gente brincou, a apurrinhação, essa cobrança, essa pressão, isso também te fez sair do futebol, né? O que fez, Rembrandt, eu quero paz, né? Eu quero paz, Rembrandt. O futebol, ele é mágico, ele é muito bom, Rembrandt. Quando tu vê uma jogada acontecer, aquela minha de Branquinho, que a gente colocou Branquinho contra o Sport na ilha, né? Ninguém esperava. Eu digo, Zé, vamos botar Branquinho aqui, tirar Milton. Surpreendeu. Branquinho não vai jogar de lateral não, Zé. Branquinho vai jogar de meia. Quando ele pegar a bola, ele vai abrir. Quando a Milton ele pegar a bola, ele abre. A Milton vai acompanhar ele, vai abrir o espaço. Porque a Milton era um monstro na frente da Sport. Então tem que tirar a Milton estilo Dário, né? De exatamente. Marcação, só que mais forte ainda, né? Então, perdão, Rembrandt. Temos que tirar Milton da frente da área e Branquinho vai fazer essa estratégia. Branquinho é rápido. Deixamos o Carlinho Bala no banco, Luciano Henrique no banco, Geilson no banco e botamos o Branquinho. Quando você vê isso dar certo, até hoje o Zé Teodoro lembra disso. Aí isso te emociona, isso te deixa feliz porque a estratégia deu certo. Isso é muito bom o futebol. O dia a dia do futebol ele é muito bom, dentro de campo, com o jogador, treinamento, mas os bastidores é uma cobrança, às vezes, eu acho que muito desleal, sabe? É muito desleal. A torcida invade campo, quer bater em você. Apesar que na nossa época, a gente não teve muito isso, porque o time estava sempre muito bem. 2011, 12, 13, 14, 15. O clube pagando em dia, a torcida chegando. Então, assim, eu não tive tantos problemas assim. Mas o dia a dia de dirigente, com... Pô, falar inveja é coisa de babaca, né? Eu acho coisa de bestalhada. Tá com inveja de mim. Não, mas a maldade, eu chamo pro lado, uma coisa mais forte. A maldade das pessoas de futebol, ela supera as vitórias. Infelizmente é isso. Porque você, quando ganha, é aquele abraço, mas é um abraço mentiroso de algumas pessoas. E aquilo eu não concordava com aquilo. Aquilo foi me deixando chateado. E eu sabia, teve um dirigente, quando vou citar o nome, que ele estava dentro do ônibus. Eu falei, presidente, Antônio Neto, se ele for na viagem, eu vou descer, viu? E Zé Teodoro também disse que vai descer, que Zé Teodoro também não concorda com o estilo de trabalho que ele está fazendo aqui dentro. Ele quer derrubar Zé Teodoro toda hora. Então o senhor sabe que a gente não gosta do trabalho dele aqui dentro. Vai chegar a esse ponto de fazer isso. Então o cara tá viajando contigo e tá te sacaneando. Isso não é ambiente para você viver. Então eu preferi cuidar da família, cuidar agora de Samuel, cuidar de Mel e da esposa, 53 anos, já me afastei faz 10 anos, eu acho, né? Foi 2015, meu tempo. Vai para 11 anos. Para 11 anos. Então, assim, a passagem curta que eu tive só, a Antônio Neto me chamou, foi, acho, 2022, eu acho. Sandro, vem aqui montar, presente, tá aí Zé Teodoro para ser coordenador, tá aí ser o seu supervisor. Eu não tenho tempo para estar aí dentro. Eu estou construindo em aldeia, estou fazendo um condomíniozinho pequeno lá de casa, então eu não tenho tempo para estar no futebol, mas realmente para me afastar, Rembrandt, porque é um meio muito pesado nos bastidores. Você, como repórter, deve ter presenciado tantas coisas na sua época também de repórter ali de campo, né? Para fechar, o papo fluiu assim. Falo muito, né? Que é isso, foi muito bom e são boas histórias consistentes. Agora a preocupação é com Samuel. Samuel, e diz que joga muito. É bom de bola, viu, Rembrandt? E faz gol de falta. É o seu netinho. Rembrandt, aí os caras falam, tá pensando, tu chutava demais, se tu souber chutar, ele só faz gol de falta. Eu digo, não, vou mostrar como é que ele faz gol também de bola rolando.
Assim, Rembrandt, com 1 ano e meio, eu já vi que ele gostava de bola. Então, fui treinando ele, treinando. Estimulou para ele. Rapaz, Rembrandt, ele joga, viajou para jogar em Carpina, jogou em Carpina, foi convocado para a seleção pernambucana sub-8, né, de futsal. Agora viaja sempre para Caruaru para jogar Nordestão pelos times daqui. Joga futsal pernambucano pelo Santa Cruz, Nordestão pelo Santa Cruz Futsal sub-8, onde Raniel começou, onde Otávio começou, onde Hernandes começou, e aquela quadra lá tem muita história do Santa Cruz. Então Samuel hoje aquele... Ele tomou conta, é dono dos meus dias. Porque é de segunda a segunda, domingo a domingo, eu não tenho mais folga, né? Minha esposa fala, rapaz, eu digo, é gastar dinheiro de chuteira, ele vai no shopping, a primeira loja que ele vai é no material esportivo. Vovô, essa chuteira. Vovô, eu quero essa bola da Copa. Vovô, eu quero essa camisa do Barcelona. Digo, meu filho, eu gasto mais dinheiro com você do que comigo. Então a história agora é Samuel e Mel. E Samuel, no caso, que é um menino, né? Eu tive 3 meninas, é o cara hoje que tá dando mais sentido na minha vida, irmão, pra ser bem sincero, assim, sabe? Eu sou muito feliz por tudo que Deus me deu, pela minha família, mas ele é o menino que tá preenchendo o meu tempo, né? Com futebol, que eu amo, que eu gosto. E aí eu tô curtindo ele como meu pai me curtia, meus irmãos me curtiam, então a gente tá curtindo o futebol dele. Eu vejo ele fazer a jogada, eu digo, meu Deus, como é bonito ver uma criança fazer o que você mostrou, o que você ensinou. Um dia desse ele deu um drible no menino, eu falei, rapaz, tu aprendeu aquilo aonde? Vovô, foi no YouTube. Olha só. Então, você enxerga ali a possibilidade dele seguir o caminho, né? De se tornar um atleta de futebol profissional, né? Rembrandt, ele tem tudo, né? Eu disse a ele, olha, tu tem 2 histórias para contar. Eu comprei um terreno, fiz um campo para tu. E tu vai falar assim, olha, meu avô fez um terreno, comprou um terreno, fez um campo e eu não consegui ser jogador. Ou então é o seguinte, meu avô comprou um terreno, fez um campo e eu consegui ser jogador porque ele me ajudou. Então assim, ele tem tudo, ele tem o talento, chuta com as 2 pernas, cabeceia já bem, chuta bem, mas muito bem ele chuta, faz muitos gols, né? Ele tem um avô que ainda é jovem, com 53 anos, que eu posso treinar ele. Ele tem um avô que foi jogador, que foi treinador, que foi coordenador, sabe todos os caminhos. Conhece tudo. Né? E tem amizade no futebol. Mas eu dizia, ó, só amizade se tu não jogar bola, filho. Não tem jeito. Senão, o filho de Zica era jogador, o filho de Garrincha, os filhos de Pelé, todo mundo era jogador. Mas é teu talento que vai dizer, mais do que a minha amizade. Porque uma amizade que eu tenho, filho, tu não joga bola. Então não contigo. Tem jeito. Não tem jeito, Rembrandt, não tem jeito. Sandro, eu sabia que o papo ia ser ótimo. Tava muito na expectativa, né, de ter um momento aqui, uma agenda para poder encaixar com você, e foi bom demais. Valeu, Rembrandt. Agradeço muito. Falei muito, né, Rembrandt? Foi ótimo. É você sério, falou Rembrandt. o que foi importante aqui, Falei o necessário. Só verdade. Que coisa boa. Muito obrigado, Sandro. Rembrandt. Saúde, paz. Tu mora aqui. Tudo de bom. A gente sempre fecha assim com aquela pergunta mágica. E essa para você é: quem é Sandro Barbosa? Um cara verdadeiro, simples e muito amigo das pessoas e que é bem o próximo. Esse é Sandro Barbosa. É Sandro Barbosa aqui com a gente. Sandro Barbosa Carneiro da Cunha está aqui de frente a frente com a gente. Obrigado, Sandro, mais uma vez. Beijo na família, tudo de bom. Deus abençoe sempre. Amém. E muito obrigado a você que acompanhou com a gente mais esse papo especial aqui, o nosso Rembrandtcast, que é o podcast das melhores histórias. Conversamos com Sandro Barbosa. Eu sei que você gostou. Deixa o like se não deixou ainda. Eu tenho certeza que você curtiu. Comenta, compartilha, ativa o sininho também para receber as notificações sempre que tiver um conteúdo novo aqui no canal Rembrandt TV. Muito obrigado e até a próxima.